Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Conexão RS desta sexta-feira. Hoje a gente conversa sobre os 24 anos do Código de Defesa do Consumidor. Também vamos falar sobre a intolerância depois do caso do incêndio no CTG de Livramento. Ainda tem o trânsito e a previsão do tempo. Não saia daí! A candidata do PP ao governo do estado, Ana Amélia Lemos, já teria sido CC do falecido marido, o senador Otávio Cardoso. Nos conta essa história, Fernando Perdigão. Boa noite. Boa noite, Bives. Boa noite a todos. É verdade, a informação foi divulgada pelo portal Sul 21. De acordo com a publicação, na época, Ana Amélia também teria sido diretora da sucursal da RBS em Brasília. No cargo em comissão, Ana Amélia deveria trabalhar pelo menos 8 horas por dia e receber 9 mil cruzeiros. O governador Tarso Genro deve se licenciar do cargo. Em uma postagem no Twitter, Tarso diz que pretende se dedicar integralmente à campanha a partir de segunda-feira. Quem assume o governo do estado é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Aquino Flores de Camargo. Bom, por falar em eleições, né, Bives? O Ibope divulgou aí verdade. uma nova pesquisa, né, com as intenções de voto para a presidência da República. Então, Dilma Rousseff abriu 8 pontos de vantagem no primeiro turno. Vamos ver os números. Dilma Rousseff tem 39% das intenções de voto, Marina Silva tem 31%, Aécio Neves em terceiro tem 15%, Pastor Everaldo surge com 1%, Zé Maria, Luciana Genro, Eduardo Jorge e os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%, 5% ainda não decidiram o voto. Na simulação de segundo turno, Marina Silva surge na frente com 43% das intenções. Dilma Rousseff tem 1 ponto percentual a menos, 42%. 10% dos entrevistados votariam em branco ou nulo e 5% ainda estão indecisos. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 144 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Você pode participar do Conexão. Faça contato pelo facebook.com/UbraTV. Vamos ver como é que está o trânsito, Perdigão? Vamos sim, Bives. A gente tem imagens do site Veja ao Vivo, você confere aí em casa, imagens agora da Zona Norte de Porto Alegre, no cruzamento entre a Avenida Sertório e a Avenida Assis Brasil. O trânsito está bem tranquilo, Bives. Normalmente nesse horário, o fluxo de veículos na Zona Norte de Porto Alegre é um pouco mais congestionado, né? Não, especialmente numa sexta-feira. Claro, com certeza. Em um dia de chuva, onde todo mundo saiu de casa com o carro, Exatamente, querendo se defender da chuva, né? Então o trânsito está bem tranquilo aí no acesso da Zona Norte de Porto Alegre ao centro da capital. Coisa boa. Bom, você vai conhecer agora a história de um casal que vive entre livros e compartilha o hábito da leitura. Em casa de livreiro, pouco se lê. Pelo menos é assim com Osvaldo. Quase não sobra tempo na rotina de afazeres com o sebo que tem há 10 anos. Os livros também são muitos. Tantos que extrapolaram os limites das estantes e foram parar no portão para serem retirados por qualquer um. Tem muito trabalhador aqui que passa de manhã, à tarde. Pessoas que não têm acesso a entrar numa livraria grande e comprar um livro com o preço de livro novo. A missão é compartilhada com a esposa. É ela quem separa os livros que serão doados. Querendo ler, pode levar. A pitangueira florida anuncia a primavera e garante a sombra fresca dos livros escolhidos para a doação. No lugar das centenas de exemplares que já foram levados, ficam algumas histórias curiosas. Já aconteceu de pessoas tocarem a campainha num dia chuvoso que não dava para colocar livro e cobrar. O rapaz falou, e aí, não vai colocar livro hoje? A biblioteca particular de Osvaldo e Cida está misturada com os cerca de 6 mil livros cadastrados no sebo. O desapego é tanto que o preferido dele, este de gravuras de 1969, pode ir embora a qualquer momento. O dela já foi, mas não importa. A boa leitura, como os versos de Drummond, sempre está por perto. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Gosto muito, muito, muito.
As exportações gaúchas caíram 18% entre janeiro e agosto deste ano, comparado com o mesmo período de 2013. A China, a principal parceira comercial do estado, foi a maior influência nesta queda. Em agosto, o país asiático reduziu quase 50% a compra de soja. É verdade. A Polícia Federal incinerou 2 toneladas de drogas apreendidas desde julho. Foram 950 quilos de cocaína e pouco mais de 1.000 quilos aí de maconha. Os entorpecentes foram apreendidos em Porto Alegre, também na região metropolitana e no litoral. A queima foi autorizada pela Justiça. Bom, a chuva que o Perdigão citou agora há pouco perde força nesse sábado aqui na região metropolitana. Confere aí a previsão do tempo. O sábado será nublado no estado. Em algumas regiões faz sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva à noite. Na fronteira oeste, o sol prevalece o dia todo, com pancadas de chuva à noite. Na região metropolitana, sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A mínima fica entre 11 e 18 graus. A máxima oscila entre os 20 e os 32 graus. Bom, pelo menos no final de semana vai dar para aproveitar melhor, né? Bom, vamos fazer o seguinte, Perdigão. A gente tem que falar sobre um assunto importantíssimo. E você pode participar hoje em facebook.com/ubertv, pode mandar uma mensagem box sobre esse assunto, tá? A Polícia de Santana do Livramento tenta localizar o gol branco que foi visto antes do início do incêndio lá no CTG Sentinela do Planalto. Hoje, um mutirão de voluntários trabalhou para reconstruir o espaço a tempo do casamento coletivo que está marcado para amanhã. O fogo teria sido causado por coquetéis Molotov que foram jogados próximo ao palco do CTG. Então, 40% do galpão, Bives, foi destruído. A gente agradece as imagens que foram cedidas pelo jornal A Plateia de Santana do Livramento. Muito obrigado. Sobre este assunto, também sobre a morte do jovem gay por asfixia em Goiás, a gente conversa com a mestranda da PUC, Fernanda Nascimento, que faz parte do grupo de estudos sobre gênero, mídia e sexualidade, o GEMES. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a pauta, né, não só esse assunto, a gente pode acrescentar, a gente estava conversando hoje no programa Cafezinho na Mix, de que, lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, as pessoas estão querendo resolver tudo na base do fogo. Porque podemos acrescentar o caso da Patrícia Moreira, da menina... da torcedora do exatamente, torcedora do Grêmio, no caso de racismo contra o goleiro Aranha, que também teve a sua casa incendiada hoje, né? Então, sem dúvida, é uma discussão que todo o Estado agora passa, né, a gente encarar nossos problemas, nossas discussões, de uma maneira tão radical assim, com a violência, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Patrícia, alguns formadores de opinião, Fernanda, alguns formadores de opinião têm defendido que as duas mulheres deveriam ter escolhido se casar, que teriam... não deveriam ter escolhido se casar. A grande discussão é essa, né? Na verdade, foram autorizadas, o casamento tinha também pessoas heterossexuais. E, bom, se foi autorizado pelo patrão, começamos por aí, já não tinha um consentimento do CTG de que isso deveria acontecer? A gente está vendo uma situação dividida no CTG, na cidade e no estado? Bom, acho que alguns desses comunicadores têm cometido um grande desserviço nessa questão. A questão que ocorre é que o CTG disponibilizou esse espaço para realizar um casamento. Esse casamento, o CTG não poderia dizer simplesmente vou realizar casamento entre héteros e não vou realizar casamento entre homos. Por quê? Porque o CTG não está acima da legislação brasileira. Se a legislação brasileira prevê que o casamento pode ser realizado entre héteros e entre homos, o CTG cometeria um crime se dissesse que vai realizar esse casamento entre héteros, mas não vai realizar esse casamento entre homossexuais. Tanto que a juíza já explicou que quando procurou um lugar para realizar esse casamento coletivo, 6 CTGs se dispuseram. Quando souberam que haveria um casal de lésbicas, 5 CTGs se retiraram. Sim. Esse CTG que permaneceu, ele não poderia discriminar. E o que parece que as pessoas, assim, na minha avaliação, estão fazendo é demonstrar que essa questão da discriminação por orientação sexual ou por identidade de gênero, ela é muito legitimada socialmente.
Diferentemente de outras formas de opressão, como no caso do racismo, onde todo mundo dizia, não, eu não sou racista, o Estado não é racista, e tentou de alguma forma tornar essa questão individual e dizer que era só a Patrícia Moreira, né, que era a menina que cometeu o racismo. Sim. No caso da homofobia, não, ela é legitimada socialmente. E as pessoas estão reivindicando o direito de discriminarem as outras. Tanto que se acham no direito de tocar fogo no CNTG, ou se acham no direito, no caso do jovem de Goiás, que foi muito pior, Sim. de assassiná-lo em função da sua orientação sexual, né? Então, eu acho que a gente deveria refletir sobre isso, sobre outras formas de discriminação, que essa forma de discriminação é aceita pela sociedade. Sim. Ela está sendo legitimada pela sociedade e por muitos desses formadores de opinião que não informam de forma correta o que aconteceu e que ajudam a colocar um pouco mais de preconceito nessa esteia toda de discriminação que a gente está tendo. O caso desse jovem de aproximadamente 20 anos, né, lá, que foi asfixiado em Goiás, ele até foi morto e foi encontrado com um bilhete por ser gay. Né? Diante disso, alguns casos coincidem com essa temática de LGBT nas eleições, ao mesmo tempo em que a sociedade passa a discutir aí mais criminalização da homofobia, como tu acabaste de falar. Por outro lado, surge também a intolerância, o surto de intolerância das pessoas, né, em relação a isso. Qual o papel da mídia nessa situação, nesses dois casos, na abordagem desses dois casos, e também ao trazer personagens muito caricatos nas novelas, como é o caso da tua dissertação de mestrado? Depois a gente fala um pouco mais disso, mas o papel da mídia nesse processo todo. Eu acho que a mídia tem que se dar conta que em alguns momentos está reproduzindo narrativas que disseminam ódios. E esses casos que tu falaste dos colunistas me parece muito pior do que as reportagens nesse momento, né? Porque estão dando voz a todos esses setores da sociedade que querem tratar o CTG como uma esfera à parte do poder. Parece um quarto poder na sociedade, onde as leis que são regidas para todo mundo não valem para o CTG. A gente teve o caso até agora, Fernanda, tu falaste sobre isso, a gente teve o caso também do gaúcho gay, o capitão gay de Pelotas, Isso. Né? Que também sofreu Não, preconceito. eu posso acrescentar mais um chicotadas. caso sobre legislação. Se você tivesse conhecimento, agora em agosto aconteceu um casamento no Rio de Janeiro de um brasileiro com um nobre italiano, e o nobre italiano, o príncipe de Monza, celebrou dizendo que no país dele não tem a mesma legislação que protege, ou seja, este direito. E ele celebrou e comunicou ao mundo inteiro de que o Brasil estaria avançando legalmente nessa área. Mas há uma diferença muito grande entre a lei e a cabeça das pessoas. E mesmo dentro da lei, né? Se a gente for pensar que homofobia, de fato, não é um crime, né? E é barrado pela bancada religiosa, um pouco do que tu falaste sobre as eleições e a política. Essa temática, as pessoas, ela ganhou expressão, visibilidade em função da campanha da Marina, mas os candidatos, de uma forma geral, evitam falar. Se tu analisares os programas de governo aqui, dos candidatos ao governo do Estado, mais da metade deles nem citam uma política de enfrentamento à homofobia. Falam de linhas gerais de combater o preconceito, mas não tem uma política específica para isso, uma ação direta. Então, um pouco disso é se falar e o que se faz, de fato. Que políticas públicas que a gente está fazendo para reduzir esse preconceito, né? O Brasil já avançou bastante, mas tem diversas ações que poderiam ter sido implementadas, né, dessa agenda LGBT. Aliás, um exemplo poderia ser o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, quando fala de um combate à agenda gay. Seria um desses exemplos também, de como é forte isso, de como existe um único discurso de pressão contrária aos candidatos, por exemplo? Sim, de fato, a gente tem uma bancada evangélica muito forte, né, que barra todas essas questões de direitos humanos, e a gente tem uma bancada de direitos humanos que tem que lidar com a bancada dos evangélicos, que tem que lidar na frente das questões das agrícolas, né, entre índios e agricultores. Essa bancada evangélica está responsável por discutir todos os temas de agenda do país, enquanto nós temos diversas bancadas conservadoras, que são essas dos agricultores, ou são essas da bancada fundamentalista, né? Tu acha que o resultado dessas eleições pode, justamente por esse motivo, por ter os evangélicos, pode regredir nesses avanços de discussões que a gente vem tendo na sociedade e que está muito em voga nesse momento, por exemplo? Tu acha que a gente pode regredir nesses assuntos? Eu acho que sim, é possível, porque em 2012 a gente teve um debate muito forte em relação ao aborto, né? E a presidente se posicionou contrária. Sim. E todos os demais candidatos se posicionaram contrário. Os pesquisadores que atuam nessa linha de saúde e sexualidade têm dito que as políticas públicas regrediram em relação a essa temática em função desse medo, né, de alguns candidatos em enfrentar temas que são considerados polêmicos pela população.
Muito bem, eu quero falar agora sobre a tua tese, né? A tua dissertação, na verdade, para mestrado, né? Dentro das novelas. O que a gente pode identificar de tão claro dentro das novelas, principalmente na expressão caricata? Pois é, eu tenho um pouco de receio assim, de falar que se é tão caricata, porque na verdade assim, nos últimos tempos a gente tem tido uma regulação maior da sexualidade das personagens, ou seja, se a gente passou desse momento, desse modelo que vocês falam que é caricato, né, dessa bicha, tal, a gente passou para um homossexual que é cada vez mais próximo de um heterossexual, ou seja, só a sexualidade, a única coisa que difere é a homossexualidade, mas ele tem as mesmas aspirações. Não é uma diversidade sexual. Ele tem as mesmas aspirações de um casamento monogâmico, da questão da prole. Então nós estamos passando para um modelo de regular cada vez mais essa sexualidade. Mostramos mais gays, mas eles estão dentro da norma heterossexual. E outra questão também que parece bastante nesses dados de pesquisa que eu tenho mapeado todas as participações de homossexuais, especialmente na Rede Globo, que é a maior emissora de telenovelas, né, maior produtora, é de que dentro da população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, mais da metade desses personagens nas novelas são gays. Ou seja, tem uma preferência, né, os homossexuais masculinos predominam. Nós vamos ter muito menos personagens lésbicas, menos ainda personagens travestis e transexuais que estão cada vez mais invisíveis. Esses personagens são quase todos brancos. De fato, nas telenovelas os personagens são hegemonicamente brancos, mas entre LGBTs eles são, somente para ter um exemplo de dados assim, para vocês, de 116 personagens LGBTs, 4 são negros, em toda a história da telenovela. Então, assim, a gente tem um crescimento da visibilidade, mas é uma visibilidade ainda bastante regulada. Sim, você que está em casa, não sei se você se lembra, mas para aproximar um pouquinho mais também sobre a dissertação da Fernanda, as representações LGBT nas novelas acontecem há mais de 20 anos com personagens homossexuais nas novelas, e não só de forma escrachada e caricata, né? Há exemplos, por exemplo, do casal de lésbicas da novela Vale Tudo, você lembra? Em que foi discutido a forma de garantir que uma das companheiras tivesse a posse dos bens do casal depois da morte da outra, e também daquele casal gay da novela Próxima Vítima, que era o Sandro e o Jefferson, né? Sim. Você deve se lembrar, em que se tratou a questão da aceitação pela família. Bom, dos atores até chegou a ser agredido na rua. E só esse ano nós tivemos o primeiro beijo, né? É verdade, só nesse ano a gente teve o primeiro beijo gay numa novela, né? Agora, a pergunta, Fernanda, pra gente, tá? A novela realmente reflete, representa a realidade? Eu acho que a novela não tem como representar de fato, né? Até por essas questões que eu falava. Mas ela tem contribuído muito, assim. Sou uma otimista com relação a isso. Porque a novela atinge um público muito grande, né? Diferentemente do jornalismo, que a gente vinha falando, ela atinge um público enorme de pessoas que talvez não tratariam desses temas ou não buscariam informações sobre esses temas se não fossem através das novelas. Então, elas viram, de repente, um beijo gay pela primeira vez numa telenovela. Eu acho que a novela não está refletindo essa diversidade sexual que a gente tem, mas ela tem contribuído para que as pessoas discutam sobre esses temas e para que elas reflitam, né, sobre a intolerância. Temos vários casos de novela tratando da homofobia, sobre a questão da aceitação familiar e todos os problemas que se enfrentam. Então, acho que a novela tem de alguma forma, tem essas estagnações, mas ela tem também esse papel didático, né, que é de explicar e fazer com que as pessoas reflitam. Né? Muito bem. Ainda não reproduz a realidade, mas tu vê uma evolução. Sim, certamente uma evolução, e acho que tem muito a evoluir. É um tema que é considerado bastante polêmico, as pessoas evitam falar sobre isso, e é importante, né, que entre na casa das pessoas para se discutir isso, fazer com que as pessoas discutam, né, porque afinal de contas todo mundo consome novela, mesmo sem ver a novela, né? Sim. Pessoas... É a questão do laço social que a gente discute na comunicação, vira Exatamente. conversa e acaba separando qualquer barreira de classe social, enfim, as pessoas conversam sobre a novela. Muito obrigado, Fernanda. Sucesso na sua dissertação. Tá Obrigada. bom? Muito obrigado. A gente te convida agora para ouvir música. A gente está recebendo hoje aqui os guris da Rafuage, um grupo de rap de Esteio, que está lançando um novo álbum que se chama Parte do Ciclo. O disco marca os 10 anos dos caras na estrada e vai ser apresentado no domingo no Beco, em Porto Alegre. Os pontos de venda você confere no nosso facebook.com/ubratv. Guris, sejam bem-vindos. A gente está com o DJ Croco, com o Rafa e com o Rick. Tudo bom? Valeu, rapaziada. Rafa, tá em casa. Mais uma vez, né?
Já Vambora. nos conhecemos de longa data, né? De longa Pois é, data, Aqui de na longa Ubra data. TV é a sua casa, Rafa, você já sabe Os disso. guris já Vamos lá. estiveram no Uruguai, na Colômbia, Isso. representando o Isso rap. aí. Como é que foi essa Cara, essa foi viagem de interessante vocês? a experiência porque a gente fez uma pré-tour, né, de lançamento do disco, a gente passou pela Colômbia, Bogotá, a gente tocou no Cuida Natura, que é um festival dos maiores festivais de hip hop da América Latina. E foi uma experiência única porque a gente pôde pegar, né, eu acho que absorver um pouquinho da experiência dos caras e aplicar aqui na prática. A gente que já tem uma longa trajetória aqui, Bives acompanha e sabe da nossa militância e batalha aqui no estado, seja através das semanas de hip hop, agora a gente vai estar inaugurando no final do ano a primeira casa do hip hop do estado em Esteio. Né? Então isso já foi mais um avanço que já teve Parabéns, depois, né? Já participei, tive orgulho. de É, e participar, foi legal. muito interessante, né? Porque lá na Colômbia eles têm um processo muito mais evoluído do que a gente aqui no Brasil, né? Então, é um país de 40 milhões de habitantes, Bogotá tem 7 milhões de habitantes, mas o investimento em cultura lá é muito rico e é muito válido, né? Aliás, sobre cultura, eu não vi nenhum dos candidatos apresentar um projeto até hoje nas campanhas. Nenhum candidato ouviu falar sobre a cultura. hip hop, claro. E é bom lembrar, cultura hip hop não é só o rap, né, gente? É verdade, eu acho que a gente não dá pra se limitar. O rap faz parte da cultura, é um elemento, mas o hip hop ele é muito Claro, amplo e a é gente tem verdade. tem que debater, tem que fazer o debate. Vamos mostrar um pouco de da música. cultura com o DJ aí e Rafuage na área. Vamos lá? Vamos lá. Essa música do Rafuage com Emicida, meu parceiro lá de São Paulo, certo? Muito obrigado pelo espaço, Conexão RS. Corpo e mente andam juntos por aqui. andam juntos por aqui. Pode acreditar, Rafuage tá na cena. Mestre de cerimônia, fim do mestre de obra. Vida que pós insônia, responsa dobra. Os mano trampa, feio de sampa, esteio, morou. É o tratozão mesmo, sai do meio. Vai pra todas quebradas, todas periferia. As rimas invadem igual sol pelas brechas da alvenaria. E é o que digo pra toda a família. 2014 vai, Rafuage, brilha. E quem diria que daquele primeiro instante, 10 anos depois, O sonho ia tão distante, se ainda resta gente, resta quente. resta tente, que resta é seguir em frente, negão. Vim pra chocar meu coração na multidão. Avisa o Zé Povinho, Nós é povão. incomum. E lembra os matador de sonho que aqui ainda resta um. Cada lugar que eu pisar, pisei, passei, firmão. Deixei um pouco do coração, que ele me respondeu dum. De igual pra igual, rapaziada. Cada lugar que eu pisar, pisei, passei, firmão. Deixei um pouco do coração, porque aqui ainda resta um. O governo federal vai fazer uma série de obras na BR-116. As intervenções se concentram no trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Túneis para ruas que vão cortar a BR, novos viadutos e alargamentos de pontes estão entre as mudanças. Coisa boa, né? 155 obras públicas estão em andamento aqui em Canoas. O investimento soma mais de 260 milhões de reais, Bives. E são investimento nas áreas do esporte, habitação, meio ambiente, escolas e também pavimentação de vias. As construções e reformas estão em média com 30 a 40% do trabalho já construído. Dá pra gente usar o bordão aquele de quem vive em Canoas? Vai lá. Voa Canoas. Voa Canoas. Exatamente. Você pode participar do Conexão. Faça contato pelo facebook.com/UbraTV. E aí, vamos ver o trânsito? Pois é, eu selecionei uma imagem agora, uma das câmeras do site Veja ao Vivo. A gente confere um cruzamento polêmico, um cruzamento que está sempre trancado, que é o cruzamento da Avenida Sertório com a Avenida Farrapos. A gente pode ver que o trânsito está trancado ali, Bives. Os carros, a sinaleira fechou, os carros passaram, trancaram toda a saída da Farrapos Isso é para lamentável, né, gente? a zona do O aeroporto. pessoal não respeita, né? O pessoal não respeita, né? Não. Tem que segurar. Pelo amor de Deus, segura no sinal se tu vê que vai trancar o Eu já cruzamento. pedi para os azulzinhos ficarem ali. Pois é, mas não adianta. Pede de novo, tá, Perdigão? Bom, trabalhar é um direito de todos. E a inserção social no mercado de trabalho é uma das mais valiosas conquistas de todo cidadão. Hoje no estúdio, a gente recebe o diretor de recursos humanos da Ubra, Luiz Anselmo, e vamos falar sobre as oportunidades de emprego para pessoas com deficiência, os chamados PCDs na universidade. E também sobre as opções para quem deseja se especializar no assunto. Boa noite, bem-vindo à Conexão. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar sobre essas oportunidades, né, Perdigão? Pois é, a Ubra está com vagas disponíveis, Luiz Anselmo, para PCDs, né, nos campi e ainda algumas vantagens, é isso? Exatamente. Hoje nós estamos com 134 vagas em aberto, isso a nível Brasil,
né, em todas as unidades que nós temos, tanto no ensino superior como na educação básica. Oferecemos ainda um desconto na faculdade ou, se for o caso, tiver dependentes em escolas do ensino básico, até 80% de desconto. Pode ser tanto curso de graduação, curso técnico ou do ensino básico. Além dos outros benefícios que se tem também, auxílio creche, o Vale Transporte não é um benefício, é a própria legislação, né? Mas nós temos assim, basicamente um incentivo muito forte no sentido da bolsa para... Nós temos hoje, já atualmente, nós temos 10 bolsistas de graduação integral, que é um outro plano que nós temos para pessoas com portadores de deficiência. Nós temos 35 alunos do ensino à distância com bolsa 100% integral também. Nós temos também alguns PCDs em escolas, em cursos técnicos também em andamento, né? E o que nós estamos lançando agora recentemente é uma campanha a nível Brasil, no sentido de que os PCDs venham, através do nosso site da universidade, encaminhar o seu currículo para a região da qual eles pertencem, né, para o Brasil inteiro. Direto no ubra.br. Direto no ubra.br, né, no nosso site, direto no link, na barra bem de cima, tem 7 chamadas ali, onde uma delas é sobre os PCDs. Ele clicando ali, automaticamente ele entra no site, onde tem maiores detalhes sobre como ele deve providenciar na remessa do seu currículo, né? Sim. Nós salientamos que, inclusive, o currículo é uma facilidade, não é como se vê em muitas empresas, o currículo que para preenchimento de espaço, ele obrigatoriamente ele deve passar num campo para depois seguir em frente, né? No nosso caso, a gente facilitou para que ele possa enviar o currículo da maneira como ele deseja, da maneira como ele pensa que é o mais adequado, e é a forma como nós estamos recebendo os currículos no Brasil inteiro, né? Então, o objetivo é justamente facilitar com que ele tenha o acesso para encaminhar o seu currículo, né? Qual é o foco principal que nós estamos vendo nesse sentido com esse programa que estamos reforçando com uma nova campanha agora? E, efetivamente, é o princípio da legislação, que é a inserção no mercado de trabalho, né? E principalmente a nossa casa, como é uma instituição de formação, uma formação de mão de obra para o mercado, nada mais justo de que a gente estar sempre, constantemente incentivando para que o PCDs venha até a nossa instituição ter a sua oportunidade de mercado de trabalho. Salientamos de que não há necessidade de ter experiência. Nós estamos abertos para todos os profissionais que queiram iniciar a sua carreira, né? Todos os PCDs que queiram iniciar a sua carreira. E eu digo assim, e a gente reforça aqui para que eles não tenham receio, porque eu até queria fazer um comentário assim, né, para quem inclusive está nos assistindo, né? Às vezes a própria família tem um certo receio em disponibilizar que os PCDs venham até as organizações, né? Com receio de que às vezes vão ter um ambiente meio não talvez propício para seu início de carreira. Nós queremos dizer e afirmar e deixar bem ratificado que na nossa casa, na nossa UBRA, na nossa instituição, no país inteiro eles são muito bem recebidos, né? Quer dizer, nós temos um programa de integração para que eles se sintam bem, um programa de integração não só o programa de integração, o tradicional, que normalmente as grandes empresas têm, que nem nós temos também, sim, mas é um programa um pouco especializado no sentido deles, né? Nós temos assim, a gente considera de uma maneira informal o padrinho de um PCD para dar todo o apoio que ele necessita, porque muitas vezes o que acontece, dependendo da deficiência da pessoa, ele tem uma atenção mais especial dentro do seu lar. Então, nesse sentido também, quando ele vem para a inclusão no mercado social, no mercado de trabalho, ele também se faz necessário um atendimento especializado para ele, um carinho nesse corte que ele tem do seu lar para dentro da nossa instituição. Né, esse vínculo, exatamente, né? Então, até essa preocupação a gente tem com eles, sempre com um cuidado também de que isso não significa algo diferenciado
excessivamente no sentido também de deixar ele intranquilo. Então tá bom. Não, Muito obrigado, Luiz Anselmo. Eu quero fazer o convite para entrar em ubra.br/trabalho conosco e venha trabalhar conosco, né, Vives? Exatamente. E quero agradecer a presença do diretor Luiz Anselmo. Seja bem-vindo sempre. Quero convidar para voltar para a gente falar sobre a especialização que a Ubra oferece. A Ubra que é referência em acessibilidade e a especialização, por exemplo, em Libras e outras áreas referentes e direcionadas. Ok? Ok. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre, diretor Luiz Anselmo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos de música, rapaziada. Oi, Rafuage, vamos lá. Vamos lá. A música chama Se Você Pode Ser, e essa música é uma música muito especial porque a banda do Clã, os parceiros de Novo Hamburgo, fizeram parte desse som. Vocês vão conferir. Vamos lá. Ei, tente, você pode ser. E você pode ser o que quiser. Tente, você pode ser. Cada um pode ser o que quiser, certo? Tente, você pode ser. Podemos ser melhores. Tente, você pode ser. O coração chegado me disse eu me abraçar. Segue o plano B, agora o plano A não dá. Observei que o caminho se faz. Ao caminhar eu percebi que eu posso ser mais. Sem essa de ser 1 em 1 milhão. Mais fé do que sorte, trabalho forte, multiplicação de sonhos na quebrada, histórias são várias. Seja quem for, faça valer a sua estrada. A gente vai cantando, a vida e a sorte não, só dedicação, só e todo aprendizado fortalece o coração. Oportunize e mostra as chances, irmão, pra ser melhor, ser bem mais feliz, ser o que quiser e não o que o outro quis. Ei, Joe, enfrenta os testes, quero te ver sorrir. Curta, não encurta as conquistas que consegui. Você pode ser mais se você quiser ir além onde for, Vem o que vier. tente. Nunca descrente, não sei se há chance Virar novamente, não. Mas que bancadas em todo o percurso. Eu rompo muralhas e todos os muros que atravessam, impedem de pensar, de agir, de falar, de sair do lugar. Vou aquecendo motores, fugindo das dores, ao vivo e a cores. É nóis, mostrar a quebrada, as louca noitada, até de madrugada tem voz. E você pode também, se tá vivo, acompanhar a jornada. Vem comigo, vem. Um pensamento no bem coletivo, swingando a vida, sim prossigo. Não chegará se não tentar, não. Se não ousar, não saberá como Você pode participar do Conexão RS. Faça contato pelo facebook.com/UbraTV e o trânsito, Perdigão, sexta-feira. Bom, Bives, sexta-feira, né? Vem aí alguns joguinhos no final de semana. Eu selecionei uma imagem do site Veja ao Vivo pra ti. Olha só, que imprensa vermelha. Viu? Bonita, totalmente isento, né? Não tem câmera na arena, Não né? tem câmera na arena. Tá bom, tá certo. Tem câmera no Beira-Rio, a gente confere aí Isso. um trechinho, um espacinho do Beira-Rio. Movimento tranquilo em direção à Zona Sul, tá? Eu queria tentar pegar um pedacinho do Pôr do Sol, mas hoje o tempo tá nublado. Não, hoje não dá, hoje não dá. Bom, o movimento aqui vai ser domingo às 4 da tarde, tem jogo lá no Gigante da Beira-Rio. Gigante do Beira-Rio. Gigante para sempre. Muito bem, em setembro de 1990 foi criada a lei que garante os direitos do cidadão. Cada vez que ele compra um produto ou solicita um serviço, o Código de Defesa do Consumidor completou 24 anos em 2014. Os avanços e o que ainda precisa melhorar é o que a gente discute agora com o advogado Marcelo Silveira de Almeida, nosso parceiro aqui do Conexão RS, e a diretora executiva do PROCON, Juliana Teixeira. Boa noite, PROCON do Rio Grande do Sul, PROCON estadual, isso é bom deixar bem claro, né? Boa noite aos dois, sejam bem-vindos, você já é de casa, Marcelo, já sabe como funciona, sempre respondendo as perguntas dos nossos telespectadores, e a primeira que eu faço é se realmente a gente evoluiu bastante nesses 24 anos, ou ainda dá para melhorar muita coisa. Boa tarde, Bives. Boa tarde, Perdigão. Boa tarde. Boa tarde, rapaziada da música aí. 100%. Doutora Juliana, um prazer estar aqui dividindo esse espaço com a senhora, né? Muito prazer. E eu fui operador do direito também no PROCON estadual, só que há muitos anos atrás. Então, ali peguei gosto pelo trabalho, entendo a importância. Já tive inúmeras vezes com o doutor Cristiano também. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui dividindo esse espaço agora. Da mesma forma. Muito bem, e agora, evoluímos ou não nesses 24 anos? Bom, Bives, olha só, a grande questão é o seguinte, ó, vamos lembrar um pouquinho o discurso kennediano de John Kennedy em 1962, quando ele mandou uma mensagem ao Congresso americano dizendo: consumidores somos todos nós.
Ali começou o exercício da cidadania dos Estados Unidos, que até hoje é muito respeitado. Eu sei que o nosso código aqui, que tem um pouco mais de 20 anos, ele talvez não esteja preparado adequadamente ainda para tratar de algumas questões. Por exemplo, a gente tem hoje o comércio eletrônico, que na época, na criação do Código de Defesa do Consumidor, há 24 anos atrás, não previa, ninguém comprava... Nem se pensava, ninguém comprava nem por telefone, muito menos pela internet, né? Então, assim, ó, esse é um probleminha ainda, mas está se ajustando aos poucos, entendeu? Hoje, assim, ó, a gente já consegue, a gente tem site seguro para fazer compra também, então, mas é aquela coisa, tem o outro lado da moeda. Às vezes a gente compra assim, ó, gera uma insegurança, compra, recebo, não recebo, tem esse grande problema, né? Mas a coisa está indo bem, o PROCON estadual também está funcionando bem, trabalha como orientação, trabalha como conscientização do poder público, conscientização das pessoas, da boa relação de consumo que tem. Está avançando, está crescendo a cada dia que passa, graças a Deus, e parabéns aos consumidores, né? Por 24 anos. Exercendo o seu direito. Exercendo o seu direito. Juliana, a senhora concorda? Eu concordo. Eu creio que nós temos muitos avanços nesses 24 anos do Código, porque os consumidores hoje estão mais conscientes. Eles procuram muito, hoje eu posso falar do PROCON estadual, que é a nossa realidade. Nosso índice de resolução é 90% do que chega das demandas. O restante nós precisamos abrir processo administrativo, mas enfim, isso tudo faz com que os fornecedores ou eles têm uma postura de modificação automática, porque sabem que a legislação é muito forte, ou via repressão mesmo, através de aplicação de sanções. Enfim, o Código tem várias sanções, seja multa, suspensão, cassação. E isso hoje os órgãos de defesa do consumidor estão muito mais fortes, mais atuantes. Agora, os doutores, vamos ver se vocês concordam, tá? Eu acredito que hoje o consumidor ele ainda é prejudicado em vários momentos porque não recorre, né, até o PROCON para resolver o problema. Mas depois do código, tá? O consumidor acabou, antes do código, o consumidor ele era mais prejudicado do que hoje? Sem dúvida nenhuma, assim, ó, porque o que acontece? Antes da existência do Código de Defesa do Consumidor, todas as relações eram tratadas assim como meras relações civis. Sim. Ou seja, era regido assim, ó, pelo Código Civil e o Código Comercial. Sim. Ou seja, não existia aquele princípio da vulnerabilidade que nós temos hoje, que é o consumidor comprovadamente a parte mais fraca. Por isso que temos, inclusive, a versão do ônus da prova, né, doutora Juliana, prevista no Código de Defesa do Consumidor, onde assim, ó, o que acontece? O que o consumidor alega, cabe ao fornecedor provar o contrário. Sim. Por quê? Porque comprovadamente é a parte mais fraca na relação. Isso não tínhamos antes do Código. Era tratado assim, ó, por exemplo, Código Civil, é regido pelo Código Civil. O ônus da prova é quem alega. Hoje é o contrário no direito do consumidor. Tem a inversão do ônus da prova. Cabe ao fornecedor provar o contrário. Talvez o que ainda falte para o consumidor é a informação. Eu tenho uma curiosidade, tá? Eu vinha pensando assim, a gente tratou, por exemplo, semana passada, no mercado de pets, né? Um mercado novo também, porque naquela época a gente comprava bichinho em diversos lugares, até na fazenda, o cara ganhava um bichinho, piriri, pororó, e levava para casa. Hoje em dia a gente tem um comércio muito forte, muito forte. Como é que vocês lidam lá no PROCON com, às vezes, a falta de informação? Uma curiosidade, vocês recebem reclamação pelo mercado informal? Por exemplo, o camelô, né? O pessoal, shopping chão. Vocês recebem reclamação do shopping chão? Porque, na teoria, ele está dentro do Código do Consumidor também, por ser um mercado informal? Na verdade, assim, ó, nós não temos um índice significativo de reclamações nessa área. É forte, tem 3 áreas que são as áreas mais demandadas do PROCON estadual, e isso reflete tanto nos PROCONs municipais quanto a própria Senacom, que é a Secretaria Nacional. Serviços essenciais, telefonia são as maiores demandas. Serviços financeiros, cartões de crédito, bancos, isso tem uma forte demanda. E também a questão de produtos. O pessoal compra um produto, vai para assistência, não se respeita o prazo de 30 dias, não se devolve o dinheiro. Então, necessariamente, isso cai nos órgãos de defesa do consumidor. Mercado informal não é um atendimento corriqueiro que nós tenhamos. Ou mercados diferenciados. Por exemplo, me lembrei de um agora. Pós Santa Maria, muito se questionou sobre os serviços de casas noturnas. O pessoal do Rafuagem sabe muito bem disso. Às vezes não dão as condições corretas, não cumprem todas as determinações de um estabelecimento comercial voltado ao entretenimento.
Eu posso, por exemplo, fazer uma reclamação no PROCON por uma boate, uma casa noturna? Pode. Nós temos um PROCON parceiro do nosso sistema, né? Que eu sempre falo que nós somos um sistema de defesa do consumidor. Não existe força individual. Nós temos que atuar sempre em conjunto. Então, o PROCON estadual congrega muitos PROCONs municipais, fizemos eventos. Tem o PROCON de Alegrete, que é um PROCON que, com a sua fiscalização, saiu, fez um trabalho em conjunto, um trabalho preventivo, para que todo estabelecimento colocasse qual é a capacidade, para que o consumidor possa ver. Adentrou, já sabe, a capacidade é para X pessoas, então é um trabalho bem interessante, qualquer PROCON pode fazer esse trabalho. Sim. A fiscalização serve para isso. A questão das consumações, que o pessoal costuma dizer, é legal, não é legal cobrar antes a consumação, um preço, por exemplo, são todas as relações que regem ao entretenimento, coisa que antigamente nem se pensava, por exemplo, em fazer uma queixa. Tudo isso eu posso buscar a lei, buscar meu direito depois, posteriormente, se eu me sentir lesado, por exemplo? Sim, a Ordem de Defesa do Consumidor vai estar para atender o consumidor, vai verificar o caso concreto, se existe razão, se existe uma legislação. Sim. Se não existe, o código é principiológico. Se não tem uma lei dizendo assim, ó, aquele caso em concreto, mas tem vários princípios que a partir dali a gente pode abrir um processo, pode fazer uma fiscalização. Sim. Muito Agora, Marcelo, quais são os principais direitos que foram estabelecidos com o Código do Consumidor? A partir do Código do Consumidor. Na verdade, assim, ó, tudo que envolve toda a prestação de serviço veio a beneficiar o consumidor. Assim, ó, por exemplo, como eu falei anteriormente, assim, ó, antigamente já era regido pelo Código Civil, eram meras relações civis. Por exemplo, hoje tu consegue assim, ó, concentrar e até tu pode até buscar uma reparação de danos, se for o caso, por exemplo, num procedimento odontológico, que é uma prestação de serviço. A relação com o dentista ali é uma prestação de serviço. O que anteriormente era muito complicado. Também. Uma cirurgia plástica também, sabe? É uma prestação de serviço. Tem todas essas questões. Agora só queria falar um detalhezinho só até para pegar o gancho da doutora Juliana, que é essa questão assim, ó, da repressão, assim, quando tem ao fornecedor, muitas vezes, do ponto de vista pedagógico, para o negócio ficar organizado mesmo, é só multando mesmo, né, doutora? Se não, eles não respeitam. Aquela velha história do termo de ajustamento de conduta. Vou lá, faz um acordo. Tá bom, não vou fazer mais. Infelizmente, a gente sabe que não é assim. E também, assim, e só o detalhe assim, ó, o que acontece? O PROCON, assim, ó, quando o órgão de defesa do consumidor, aquele órgão administrativo que avalia a conduta da empresa, que aplicaria uma multa na empresa, é interessante também, assim, ó, o consumidor tem o direito de vai no PROCON, mas também ele pode procurar o Juizado Especial Cível, que é o popularmente conhecido como Juizado Especial, Juizado de Pequenas Causas. Porque se ele se sentir lesado, a reparação de dano ele vai buscar no Poder Judiciário e não no PROCON. O PROCON avalia a conduta da empresa. Isso é importante assim, ó, falar para a população, porque acho que não é muito claro para todos. Existem duas esferas que trabalham em conjunto e nenhuma se sobressai à outra. O PROCON é a parte administrativa. Eu vou lá, eu reclamo, eu faço a mediação, o PROCON tem um canal específico, um telefone que é para atendimento de PROCONs, então por isso a nossa resolução, um índice tão alto. Mas também eu tenho o judiciário, tem algumas coisas que não são questões de PROCON. Por exemplo, se eu entendo que num determinado caso eu preciso de uma indenização, não vai ser via PROCON. Então ela necessariamente vai ter que entrar ou no judiciário, seja no juizado, ou seja o rito ordinário. O rito que ela escolher depende do valor. Agora eu pergunto para os grilos da Rafagem, vocês já se depararam em alguma situação que pensaram, vou denunciar para o PROCON? Muitas, cara, e inclusive uma delas eu comprei uma cama para minha mãe numa loja X e essa cama no primeiro dia que chegou a cama quebrou. Mas aí tu foi perguntar pra tua mãe e pro teu pai, o que vocês andaram pulando em cima da cama? Não, mas não foi nem essa questão, porque ela vem com essa garantia já também, né? Que você pode pular e pode fazer o que quiser em cima da cama, né? Mas claro, mas na verdade foi uma questão de montaram e a cama quebrou e no outro dia a gente foi recorrer. Em casa, eu nunca tinha visto uma pergunta tão pessoal assim. O jornalismo fofoca agora. Estamos em casa. Tá bom. Mas foi um negócio que eu recorri, veio a PROCON Municipal, moro em Esteio. Esse tipo de relato, essas informações são importantes também, porque tem o outro lado também, às vezes o mau uso do consumidor também com o produto, né? Por exemplo, comprei um produto e não vi que era 220, né? Ou 110, e liguei no 220. Também tem essa relação do cuidado do consumidor? Sim, tem duas questões que eu sempre comento, que o código traz muitos direitos e é necessário, o consumidor é vulnerável, com certeza, mas o consumidor também tem deveres. Então isso a gente não pode deixar de ter presente. Tem que ter o cuidado, tem que ter a
cautela. Ah, eu vou comprar na internet, ótimo, eu compro muito na internet, mas eu tenho algumas cautelas. Eu pego sempre o CNPJ que está na página, eu procuro na Receita, eu verifico com colegas se já compraram, ligo se tem um canal para ver se são atendidos. Então, eu também tenho que ter certos zelos, cuidados, para não ser prejudicado. Claro. O Rick ia falar alguma coisa também? Eu também já tive uma reclamação, já fiz uma reclamação pro Procon e fui muito bem atendido. O meu problema foi muito bem solucionado, graças a Deus. Quer saber o que é, seu xereta? Não vou perguntar agora porque, é um xereta, né? Quer saber tudo. Bom, as principais reclamações, a gente abre a participação para os telespectadores aqui no Conexão RS. Geralmente é telefonia, TV a cabo, internet. Né? Essas áreas aqui, o Código de Defesa do Consumidor precisa se debruçar mais sobre esse tema, vocês acham? Precisa ter algo especial. E eu já emendo com mais uma. Banco, né? A história dos bancos sempre esteve presente. Como é que funciona dentro da ótica do Procon o banco, que também é uma prestação de serviço? Bom, a questão da telefonia, claro, nós temos uma alta demanda no setor de serviços essenciais, claro, uma divisão interna, então há uma alta demanda, sim, sem dúvida, com certeza, de todas as empresas, né? Não há especificamente uma ou outra, não são todas que apresentam problemas, em todos os seus serviços, seja combo, seja na compra, ou seja para ligar um telefone, eu solicitei, levou mais de mês, 1 mês, 2, 3 para fazer a ligação, então os problemas são recorrentes. Internet, eu contratei um valor, dali um pouco passou o prazo. Se eles sabem disso, eles conhecem o Código do Consumidor, por que isso? É mais lucrativo romper com o código? Na verdade... Tomar multa? A multa é mais barata, com certeza, dependendo do número de consumidores que eu lesar. Né? Eu não vou dizer que eles lesaram por gosto, não posso afirmar isso. Mas, assim, se eu não tenho a devida cautela, não é por desconhecimento. Não, as equipes são muito boas, essas empresas são grandes, tem um setor jurídico forte. Então, o que acontece? Se eu colocar 10 centavos em todos os consumidores que eu tenho, ocorreu esse erro, vai compensar frente à multa que eu vou pagar. Agora, no que resultou aquelas mudanças que pretendiam tornar mais fácil o cancelamento de serviços de telefonia, Marcelo? Lembra que nós falamos aqui no programa uma vez? E isso não acontece mais, né? Lembra, assim, é o novo regulamento da Anatel, né? Até que liminarmente até a Associação dos Empresários conseguiram cancelar aquele avanço, que no meu entendimento foi, onde o fornecedor, assim que caísse a ligação, tinha que retornar imediatamente para o consumidor. Isso é interessante. Por que é interessante? Porque muitas vezes a gente liga para um 0800 e a gente fica aguardando 50 minutos. Eles vão te atender em 30 segundos. Mas eles vão concluir o atendimento em 50 minutos e 1 hora. Daqui um pouco vai chegar, daqui 1 hora eu não sei mais o que eu quero. Eu não lembro mais. Entendeu? Porque eu estou ali, eu vou ter que contar a história 10 vezes para a mesma pessoa. E, assim, e um outro detalhezinho importante também, a questão assim, do que sai mais barato para o fornecedor do que ser multado. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho no juizado especial, no juizado de pequenas causas. Quando tem um acordo do fornecedor na relação de consumo, ali no litígio, o que acontece? Ele vai lá e oferece, hipoteticamente falando agora, uma indenização para o consumidor de R$1.000. Aí ele vai pedir para o juízo para efetuar esse pagamento, esse depósito, em 45 dias. 45 dias, no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, é muito tempo para o fornecedor também. E agora tem mais um detalhe. Ninguém tem o controle da sua conta aqui, da sua fatura do mês. Ou seja, eu vou colocar 50 segundos na conta, 50 centavos na conta de cada um, tá paga a indenização desses R$1.000. Aí sai muito barato para o fornecedor. Então, por isso que eu digo assim, aqui, a multa, a repressão, mesmo que ela recrudesça, ela seja forte contra o fornecedor, do ponto de vista pedagógico, eu vejo com bons olhos. Antes de perguntar do procedimento, eu vou perguntar para ti e para o Guilherme, nosso diretor de concessão. Tu é o dono do BMA e ele do BMJ, Banco Municipal de Jaguarão e o Banco Municipal de Alvorada, porque eles querem fugir da pergunta dos bancos, porque é uma coisa que enche o saco da população. Eles não estavam inicialmente, eles passaram a se inserir dentro da lei do consumidor pela demanda ou pela reclamação. Foi esse o processo? Eu quero entender isso. Por que os bancos hoje são pela demanda mesmo, são observados com tanta atenção assim?
Os bancos já fazem parte, né? A divisão lá do PROCON estadual sempre teve a turma de serviços financeiros, justamente para abranger essa área de bancos, cartões de crédito, financeiras, né? E existe uma forte demanda. A novidade do código, tem um projeto de lei para alteração do código, seria o tema do superendividamento, que é uma questão que preocupa realmente também os órgãos de defesa do consumidor, porque não basta comprar. Tem muito crédito, tem muito acesso ao crédito, mas e o crédito consciente? Aquelas pessoas que acabam ficando superendividadas, não sabem como gerir bem a sua vida financeira, têm problemas, então precisam de orientações, né? Tem grupos hoje, tem PROCONs que conseguem dar aulas sobre isso, como a Fundação PROCON São Paulo, que é uma super estrutura, uma estrutura exemplo de órgão de defesa do consumidor. Essa também é uma preocupação do PROCON estadual. Nós não temos hoje um grupo que consiga dar essas aulas, mas estamos pensando em fazer algo para ajudar essa população. Em cima de crédito, em cima de financeiras. Bom, serviço, né? Para encerrar. Exatamente, para encerrar. Quem quiser, o procedimento, né? Vamos relembrar todo o procedimento para quem precisar do serviço do PROCON. Bom, o PROCON estadual atua naquelas cidades assim, ó, que não possuem PROCON municipal. Quem tem seu PROCON municipal, procure o seu PROCON. Quem não possui PROCON, das 10 às 4, sem fechar ao meio-dia, atendemos todos o resto dos consumidores gaúchos. E tem uma outra ferramenta hoje que eu acho importante dividir, que é o consumidor.gov.br. Foi lançado dia 25 de agosto, agora pelo PROCON estadual. Está à disposição para todos os consumidores gaúchos e temos 127 fornecedores cadastrados. É direto no site, faz um cadastro, é simples, da sua casa, todo mundo tem acesso. É fácil, é uma nova ferramenta. Muito obrigado, Juliana Teixeira, diretora executiva do PROCON do Rio Grande do Sul. Marcelo, nosso parceiro, semana que vem a gente se encontra, com certeza. O pessoal pode participar, mandar perguntas pelo Facebook. Isso, né? facebook.com/ubertv. Agradeço a participação de vocês aqui, sejam sempre bem-vindos ao Conexão RS. Temos que sortear ingresso. Temos que sortear ingresso. Bom, a primeira ligação por telefone 3477-9105 vai ganhar um par de ingressos para o show da banda Rafuage no Beco nesse domingo. A gente se despede com música, com os guris da Rafuage. O Conexão volta na segunda-feira. Sejam bem-vindos, os internacionais. Muito obrigado. E fica o convite para a rapaziada, domingo, dia 14, às 18 horas, show de lançamento Rafuage no Beco, com participação especial do Rapadura, Nitrodi, uma rapaziada de fé que faz o hip-hop acontecer no estado. É atração internacional, depois da Colômbia, América Latina inteira. Estaremos seja bem-vindo. Tá bom? Muito obrigado, Papo é de vocês. obrigado espaço. Vamos lá. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite e um bom final de semana. De várias coisas que eu já precisei, eu preciso de vocês domingo no Beco, certo? Rapaziada que curte o rap, curte o Rafuage. A ideia é assim, ó. Já precisei de camarada, parceiro, dinheiro, uma almofada qualquer que fosse meu travesseiro. Um bom momento pra dizer a ela o que sinto. Nem sem presente eu tinha 4, a rosa era 5. Eu precisei voltar um passo pra poder dar 2. Senti o peso da verdade e voltar depois. E na verdade, olho aberto pra ver o que se esconde. Fazer dar certo e bem melhor do que o erro de ontem. Eu precisei da vida como a vida é. Maravilhosa é como a ligação de alguém de fé. Eu precisei sim de um momento só. Um microfone, um fone e uma rima sem dó. Bati de frente com o neguinho que quer dividir. Levei no centro da roda o que tem que aplaudir. Eu precisei pagar pra ver e ver o que não queria, mas compreendi que na rua precisei cuidar mais de mim, dos iguais à minha volta. Construir um espaço seguro e maneirar fazer mais por quem cuidou da criação e do saber. Precisei aprender coisas que me fizeram crescer como pessoa, homem trabalhador. Ser humano em ardor, com o mesmo coração sofredor. Precisei de cuidados com o espírito, estabilidade, meio bolso, escrevo de Vênus com amor. Conheci pessoas iguais o Croc e o Rick, e mais um monte que também se superou pra viver o que vive. Egos em declive, máquina em crise. Dane-se, o céu é o limite, transforma o beat. Poesias e verdade, minha visão da realidade. Plantar, fazer chover, ninguém me ensinou. Espalhe a mensagem na quebrada. Educação, palavras em ação, eu não preciso de mais nada. Eu já precisei, quem não precisou.